Primeira coisa, eu queria pedir para você, se acredita aqui no registro, se apresentar, falar seu nome e o que você faz. Felipe Chaimovic, Chaimovich. Eu sou curador do MAN e da exposição MAN 70. Muita consoante, né? Nesse bom, hein? Melhor garantir, né? Queria que você começasse do começo, que é por que um museu de arte moderna? O Museu de Arte Moderna em São Paulo, você quer saber em São Paulo ou em geral? O Museu de Arte Moderna, ele é um tipo de museu que surge pela primeira vez em 1929 nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, e é um museu que já nasce com um paradoxo, que é expor e colecionar aquilo que houvesse de mais vanguardista na produção artística e, ao mesmo tempo, que se diferenciasse de tudo que fosse arte antiga. Então, é um museu que sempre olha do presente para o futuro. E, nesse sentido, tudo que é atualmente considerado como fronteira na arte se tornará algo antigo. Então é um museu que continuamente come a sua própria história e se transforma permanentemente, sempre com o compromisso de olhar para frente. E eu entendo que, enquanto isso, a sociedade vai se desenvolvendo, o tempo vai andando e o museu tem um papel importante na formação, inclusive, dessas pessoas que vão alimentar o museu com a própria arte delas. Então eu entendo que tem um ciclo aí e que é difícil a gente conseguir colocar o dedo de quando uma coisa ficou velha e quando uma coisa está nova. Então, me conta um pouco como é que você entende isso, e eu sei que o MoMA, a gente conversou sobre 50 anos, por exemplo, que eles definiram uma data, e me conta um pouco o que você acha sobre essas coisas. O Museu de Arte Moderna, ele não pode se intimidar diante das escolhas que no presente sempre são limitadas àquilo que num determinado momento parece o desafio do futuro, né? Então, sempre isso vai se transformar à medida que a história passa. Mas quanto mais riscos o Museu de Arte Moderna assumir no presente, mais ele tem a chance de, no futuro, fazer com que a sua coleção surja em diversos momentos como uma coleção desafiadora. Então, no presente, a gente não tem nenhuma certeza do que vai ser o futuro, mas não por isso a gente deve temer assumir riscos no presente. E é isso que torna um museu de arte moderna verdadeiramente vivo. Não é se tornar um museu histórico a mais, não é achar que a arte moderna é um período definido que tem um começo, um meio e um fim. É sempre estar preparado para, em cada momento, apostar numa visão de futuro. E vocês têm uma fala que eu acho interessante, que o curador não é o profeta, né? Ele não consegue imaginar, ele não consegue saber, então ele aceita muitos riscos nesse aspecto. E eu acho que eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A ideia do moderno nasce como ideia mesmo, sempre entendendo que existe um sentido futuro da história, né? Então, o moderno, ele implica um projeto de futuro. Se você não tem um projeto de futuro, você não tem um museu de arte moderna, né? Então, não tem como um museu de arte moderna fugir da sua responsabilidade em projetar visões de futuro. Isso eu entendo que então você tem que estar muito antenado no presente e vendo essas tendências acontecendo. E eu vejo que desde a fundação do MAN tem essa perspectiva. Eu vejo que até tem uma coisa com até a fotografia como arte. Então tem um certo entendimento do que vai ser a arte futura, a ecologia mais recentemente
Comenta um pouco para mim sobre essa visão que o MAN tem. O MAN tem essa visão de futuro que muda a cada momento, né, sem assumir essa posição ilusória de ser profético, né? Não é disso que se trata. Quer dizer, o futuro ele é contingente. A gente é que, de alguma maneira, contribui para o que será o futuro, né? E nesse sentido, o museu assumiu diversos compromissos ao longo da sua história, em função das suas visões de futuro, e foi por isso que o MAN foi crucial na história da arte brasileira após a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, para defender o lugar da abstração na arte brasileira, que inexistia antes do fim dos anos 40, assumiu riscos ao mais recentemente iniciar uma linha de arte e ecologia, por entender que isso é um desafio premente. Durante toda a sua história, com vários graus de envolvimento, o MAN defendeu a presença da fotografia como arte no Brasil, e o museu, ele, sobretudo nos últimos 20 anos, se tornou uma vanguarda em a educação dentro de museus no Brasil. E eu diria que tem hoje um reconhecimento internacional. Isso também é uma visão de futuro, quer dizer, o museu ele tem que ser uma instituição que tenha uma preocupação permanente com acessibilidade, com se abrir para públicos que historicamente são excluídos dos museus no Brasil, para encarar o desafio de incluir todos os públicos possíveis, e isso também é uma visão de futuro, isso também é um compromisso de ser moderno. E vocês, aqui na parede está escrito, né, o museu é uma escola, né? Nesse sentido eu vejo que é uma busca constante a educação e o desenvolvimento da própria sociedade que está em volta. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O compromisso pedagógico hoje do MAN, né, de ser uma instituição muito focada na sua missão educativa, é acompanhada pela produção da arte contemporânea, que tem envolvido cada vez mais o público em processos da própria obra de arte. Então, a nossa ideia de educação hoje, num museu de arte que trata com uma produção experimental, não é algo separado da obra de arte. Muitas obras de arte trazem em si mesmas a educação como matéria-prima. Então, hoje não tem mais uma separação radical entre uma visita mediada por educadores e uma obra contemporânea na qual o público é parte de um processo educativo. E isso permite a um museu como o MAN, que lida com a arte experimental, ser um lugar privilegiado para desenvolver práticas pedagógicas no museu, porque a gente mostra uma arte que naturalmente já está incorporando processos educativos como a sua matéria-prima. Voltando um pouco para o assunto que a gente começou, mas chegando nesse ponto, eu entendo que também deve ter um pensamento não fácil de você fazer um acervo, porque você tem são obras muitas vezes que elas não são tão claras como tão físicas, né? Uhum. E por outro lado vocês têm um acervo que desde que começou o museu, que é um acervo que não necessariamente era da época, quer dizer, vocês tem Miró, tem Picasso, que nas suas épocas foram pessoas que transformaram a visão, falando figurativo para abstrato. Então comenta um pouco essa parte do acervo. O acervo do MAN, ele é muito potente para falar sobre arte brasileira dos últimos 50 anos, e por ter assumido permanentemente o risco de incorporar à coleção obras que no momento da sua criação eram muito experimentais, hoje esse é um acervo talvez o mais representativo do que a gente tem de arte experimental no Brasil. Então,
embora o museu não tenha como antever o que vai ficar na história, né, ao não se intimidar perante os riscos de aquisição de novas obras, a gente tem lidado com situações realmente únicas. Por exemplo, o MAM é o primeiro museu no Brasil a adquirir performances para o seu acervo, né? Obras que não têm nenhuma materialidade, são instruções, são projetos, são obras imateriais, né? E com isso o museu, ele, o tempo todo, ele consegue se repensar, porque a cada momento que uma obra como essas é refeita, a situação de relação com o público muda. Então é muito instigante você admitir que um patrimônio imaterial como esse tipo de obra seja parte de uma coleção permanente. E vocês têm aquela obra que agora vocês vão expor, que é como o jardineiro, né? Onde vocês guardam o jardineiro? Na verdade, a obra ela é uma instrução para alguém do museu cumprir o seu expediente de trabalho à vistas de todo mundo. Então, é uma obra do Paulo Bruschi, originalmente pensada em 1978, mas realizada pela primeira vez em 2005, e a cada vez a gente convida diferentes funcionários do museu para trabalharem ao vivo dentro da sala de exposição. E agora a gente convidou o jardineiro do MAM, dentro de um contexto de discussão de arte e ecologia, né? E é alguém que normalmente é invisível, muitas vezes o seu trabalho é confundido com uma expressão da natureza, como se ali ninguém tivesse trabalhado, as plantas estivessem lindas por elas mesmas, né? Então, é também um modo de você dar visibilidade ao mundo do trabalho que muitas vezes as pessoas que vêm ao museu ignoram. Você está ali vendo obras de arte, mas é um lugar no qual as pessoas estão no dia a dia trabalhando. Então é um modo de uma obra iluminar um aspecto do museu normalmente invisível. Vamos falar, você me lembrou agora, falando disso, que o MAC, que tem foi um museu que fez isso muito numa época, de você ter então a obra viva, ao vivo, e então eu queria que você falasse um pouco sobre essa não historicamente, mas sobre esse olhar parecido que o MAM e o MAC tem nesses últimos anos da história do mundo, principalmente. O MAM e o MAC, eles têm uma raiz comum, né, que é a coleção original do MAM, que foi doada à USP. E quando o MAC foi criado, a partir dessa doação, ele também herdou valores do MAM. E é nesse sentido que a gente reconhece uma irmandade entre as duas instituições, tendo sido o MAC extremamente experimental desde a sua origem e nos anos 60 e 70 se tornou uma referência internacional, quer dizer, já de início, né, o MAC se torna uma referência internacional ao admitir o experimentalismo mais radical dentro do museu, inclusive obras que se transformavam durante o período da exposição, né? É disso que a gente está falando, são obras que não têm um formato já definido de antemão. Então, nesse sentido, o MAC ele percebeu muito rapidamente que essa produção experimental estava botando em jogo o próprio edifício do museu, porque não era mais uma arquitetura para conter coisas estáticas, né? Era uma arquitetura que ia ter que lidar com uma arte cada vez mais do processo que se transformava, que envolvia outros agentes, além do próprio artista, o próprio público se torna parte da obra. Então, nesse sentido, o MAC e o MAM, eles continuam a ter uma enorme sinergia. E é isso que a gente está mostrando nessa comemoração dos 70 anos, ao unir as duas instituições que nasceram da mesma raiz. E falando um pouco sobre essa coisa de que o MAM ele é o pai de algumas instituições, eu entendo que a Bienal também tem uma fundação dela em cima do MAM. Conta um pouquinho para mim sobre isso. A Bienal de São Paulo, ela nasceu 3 anos após a fundação do MAM, quando o MAM resolveu fazer uma exposição de porte mundial para trazer à América do Sul aquilo que tinha de mais
experimental no momento, e os prêmios da Bienal, que se chamava Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo até 1962, os prêmios da Bienal entravam para a coleção do museu. Então, era uma estratégia para que o museu fizesse exposições exploratórias, prospectivas, muito arriscadas e de uma magnitude mundial, e pudesse compor o seu acervo a partir dessa perspectiva. E essa matriz, quer dizer, exposições que geram acervo, foi levada para o MAC. E aí o MAC criou nos anos 60 mostras regulares como Jovem Gravura Brasileira, Jovem Desenho Brasileiro, Jovem Arte Contemporânea, que também geravam com as suas premiações obras para o acervo do MAC. E depois o MAN criou em 69 o Panorama da Arte Brasileira, que também gera obras para a coleção por meio de aquisições e de prêmios desde então. Ano que vem o Panorama vai fazer 50 anos já, o Panorama do MAN. E a gente continua tendo ele como uma exposição que é uma marca do museu. Então eu diria que a Bienal de São Paulo, criada pelo MAN em 51, se tornou uma instituição autônoma. Ela é uma instituição muito importante para o Brasil até hoje, e essa ação do MAN foi tão generosa que fez com que depois outras exposições nascessem com a mesma proposta, gerar obras para o acervo através de mostras prospectivas. Muito legal. E agora a gente tocou um pouco na história, eu queria que assim, a gente tentasse de um jeito mais de fazer uma linha do tempo do começo do MAN, então desde a biblioteca, e tentar chegar assim, bem didático, como que foi a história do começo do MAN? O MAN começou a partir de uma vontade do meio cultural de São Paulo, que a partir de 1917, com a reação à exposição da Anita Malfatti, começa a se articular em defesa da arte moderna e de um lugar para a arte moderna. Essa história continua nos anos 20, a gente tem o grande marco da Semana de 22, nos anos 30 muitas pessoas participam desse debate, e nos anos 40 isso se polariza, inclusive de uma maneira bastante política, porque o prefeito da cidade, no metade dos anos 40, era contra a criação de um museu de arte moderna, mas há uma mobilização social muito consistente, e aí se funda o museu em 1948. E a partir de então há um reconhecimento do lugar desse museu de arte moderna na cidade de São Paulo, que faz o MAN até mesmo sobreviver ao que foi o seu maior trauma, que foi o momento da doação da coleção à Universidade de São Paulo, durante o qual o MAN fica sem patrimônio, durante 6 anos, sem patrimônio físico, mas o MAN sobrevive como ideia. Engraçado que a pessoa da biblioteca está falando, ficou mambembe. Essa é uma época que eu imagino que deve ter sido um aperto para o pessoal do MAN, assim, e aí, vamos ter acervo de novo, vamos voltar, enquanto isso o MAC crescendo, sendo super experimental, com um acervo até antigo, vamos dizer, tinha todas as condições de repente de tomar o lugar do MAN. Me conta como foi essa retomada do MAN para o lugar dele de direito, e aí, a partir daí, cresceu o desenvolvimento do MAN a partir de 61. É muito importante constatar que o MAN sobrevive durante 6 anos apenas como uma ideia, né? Então você vê como a noção de museu de arte moderna é única, porque é o único museu que pode existir apenas como um projeto de abraçar a arte do futuro. Então, mesmo sem ter patrimônio nenhum, o museu ele sobrevive como proposta. E é por isso que ele pode se reconfigurar a partir de 1968, quando ganha obras de um ex-diretor que deixa em testamento a sua coleção para o MAN, Carlo Tamagni. A partir daí vem para o Parque do Ibirapuera com essa coleção, se reestrutura nesse edifício e se reinventa, porque ser um museu de arte moderna não se confunde com uma coleção estática, não é um patrimônio imutável. Ser um museu de arte moderna é encarar o desafio do futuro. Então você pode ser um museu de arte moderna apesar de todas as crises.
E o museu sobrevive, há 70 anos essa ideia sobrevive. E ela não teria sobrevivido se não houvesse uma vontade social em São Paulo de que houvesse um museu de arte moderna na cidade. Então, o MAM, ele tem 70 anos, eu diria, de uma batalha contínua pela cultura moderna. E você fala, você menciona São Paulo, eu acho que é uma coisa interessante que você fala, e São Paulo a gente vê que tem desde do quarto centenário da cidade, é um momento importante aqui até para a Ibirapuera, e o MAM ganhando pavilhão nessa época. E conta um pouco para mim sobre essa história de São Paulo e a história do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Olha, a história do MAM, ela acompanha a radicalização do processo de crescimento de São Paulo após a Segunda Guerra Mundial. Né? É muito significativo que o MAM comece no momento em que São Paulo se torna a cidade que mais cresce no mundo. Né? Esse desafio de virar uma megalópole tão rapidamente leva a uma questão sobre para onde a gente está indo. Né? Quer dizer, o que é o nosso futuro? Então, o Museu de Arte Moderna, ele é um lugar de refletir sobre o futuro. E é por isso que tem tanto a ver com uma cidade como São Paulo. E com todo esse estilhaçamento social que a gente vive em São Paulo desde então. Né? E o MAM, ele se preocupa o tempo todo com a inclusão do público mais múltiplo possível. E no momento em que ele reconhece que estar no Parque do Ibirapuera é um privilégio enorme, porque aqui é o lugar de fato em que São Paulo, as pessoas se encontram da maneira mais democrática, né? O Parque do Ibirapuera, ele é esse lugar da cidade. No momento em que o MAM reconhece o privilégio que é estar aqui, a gente começa cada vez mais a criar ações para estabelecer relações com o público do parque, para ter ações para além da porta do museu, na marquise, no entorno, no jardim de esculturas, até realizar um festival de jardins no Ibirapuera, quer dizer, tá conectado com esse grande desafio que é ser São Paulo. Ser uma cidade moderna, ser uma cidade que o tempo todo está se expandindo e se fragmentando ao mesmo tempo. Então, o que é uma cultura moderna para uma cidade como São Paulo? Isso é o desafio do MAM. Muito legal, muito legal. Eu acho que dentro dos nossos pilares a gente falou sobre as nossas perspectivas, a gente falou um pouco sobre educação. Mas eu acho que tem uma coisa que, para mim, ainda dá para a gente ir mais a fundo, que é a questão de essa exposição. Uhum. Quer dizer, o que são essas obras? Você, como curador, o que estava por trás da sua cabeça quando você montou essa exposição? Essa exposição, ela agrupa obras que vão apresentar para o público valores fundamentais do museu. Então a gente parte de núcleos que tiveram em exposições-chave da história do MAM, prêmios da Bienal, a primeira exposição do MAM, do figurativismo ao abstracionismo, momentos-chave da história que geram exposições, porque afinal o que o museu produz são exposições, né? E a partir daí a gente foi juntando exposições até hoje que vão pontuando esses valores. Então, a ideia da exposição é apresentar para o público os pilares desses 70 anos de história que geraram outras instituições, como o MAC da USP, que nesse momento se une a nós numa grande celebração. Muito legal. E dentro disso eu vejo que a gente tem uma coisa que é o próprio paradoxo que a gente está falando no começo, voltando. Como que você faz uma exposição histórica no Museu de Arte Moderna, falando do contemporâneo e está trazendo coisas que são históricas. Em si já é uma coisa de ser complicada. Conta para mim como que motivou vocês a escolher, a ter essa celebração, como vocês falam, eu acho que é interessante, é uma das maiores exposições que a gente já teve, uma das mais importantes. Mas ela não é contemporânea, ou é? Comenta para mim isso. Na medida em que o MAM e o MAC colecionaram obras de ponta no experimentalismo, ao serem mostradas obras de 50, 60 anos atrás,
o que a gente está mostrando é como o museu se arriscava naquele momento. Quer dizer, não são obras que estão aqui para representar um período histórico como outro qualquer, né? São obras que são reunidas para mostrar o quanto o museu se arriscava desde a sua fundação. E eu entendo que uma mídia que vocês sempre foram muito positivos é a fotografia. Uhum. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância da fotografia para o Museu de Arte Moderna. A fotografia ela é presente na história do MAM já no seu início, né? A fotografia como arte. O MAM realiza a primeira exposição de um fotógrafo moderno, Thomas Farkas, num museu brasileiro, e é uma exposição que na sua montagem, na sua concepção já é muito ousada, em 1949, e a fotografia ela permanece como um grande desafio, e o MAC, ao ser fundado, reconhece esse desafio herdado do MAM. Ele também coleciona e mostra fotografia muito experimental, e o MAM continua nessa trilha até hoje. E eu diria que isso se acentua a partir do final dos anos 90 com a criação do Clube de Colecionadores de Fotografia do MAM, entre 99 e 2000, que faz com que o museu não apenas colecione fotografia, mas estimule o colecionismo de fotografia. Então, a gente tem uma relação permanente com a fotografia. Eu acho que a gente passou de leve em cima dos principais temas que a gente tinha para falar. Eu queria primeiro perguntar uma coisa, e os próximos 70 anos, como é que vai ser esse desafio do contemporâneo para os próximos anos, com novas mídias, com tecnologia agregada dentro? Imagino que vai ser uma confusão, quero que você me conte como é que vai ser essa confusão para vocês. Os próximos 70 anos são a continuação da coragem que o MAM tem tido já há 7 décadas de não deixar de olhar para o futuro, né? E na pesquisa contemporânea, isso não tem a ver com um deslumbre pela tecnologia nova. Quer dizer, a questão não é o que é mais inovador do ponto de vista de uma técnica, mas sim o quanto a arte é capaz de enfrentar desafios universais da cultura. E nesse sentido, por exemplo, as obras que incluem o público como parte do processo da própria obra de arte, vão se tornar cada vez mais interessantes para a instituição, porque a instituição é obrigada a rever os seus protocolos continuamente. Como é uma visita a um museu, o que pode tocar, o que não pode tocar, que tipo de interação você pode ter dentro do museu, a necessidade de preservação física das obras, ao mesmo tempo em que a gente quer estimular situações imprevisíveis, né? Então eu acho que a fronteira entre o que é criar uma situação muito experimental de vivência dentro do museu é o que a gente tem como maior desafio num momento em que a relação virtual com a cultura se acentua, né? Porque eu acho que o grande desafio que a gente enxerga, novamente, de uma posição muito concreta de uma visão de futuro, não no sentido profético, mas do que dá para enxergar agora, é por que vão sobreviver instituições como os museus, né? Os museus eles só vão sobreviver como instituições se a presença do público no museu for algo muito diferente do seu acesso a imagens. Porque acesso a imagens você não precisa mais ir para lugar nenhum. Então, para que você vai no museu, né? Por isso que as obras que criam desafios para a vivência do público dentro do museu são aquilo que vai nos levar para os próximos 70 anos. Quer dizer, existe uma razão para você ir no museu e você vai ter uma experiência real e não virtual
que só vai acontecer no museu. E é por isso que o museu vai sobreviver. Você fala daquela época do hiato, vamos dizer, do Man, que ele viveu como uma ideia. E agora você está comentando comigo que essa ideia ela não é uma ideia, ela é uma coisa mutante, ela é uma coisa que acompanha o próprio desenvolvimento da sociedade e, como você falou, não se confina nas paredes do museu, ele é uma ideia. Comenta um pouco para mim de novo essa questão de como o museu é o que é isso? Esse museu é um museu nômade. Ele já teve em vários lugares, ele já teve diferentes coleções, ele tem a capacidade de se reinventar singular, né? Então, depois de passar por tanto trauma, né, depois de passar por tantas mudanças, depois de se reinventar tantas vezes, o Man ele é capaz hoje de se expandir para além das suas paredes. Né? Então, a ação que o Man tem tido no Parque do Ibirapuera é crescente. E a gente vê isso como uma potência do Man se projetar também internacionalmente. Então, hoje o Man ele tem uma identidade internacional dada por esse grau de experimentalismo que é praticado no Man, por essa compreensão do que é a missão pedagógica do museu e da inclusão social e da acessibilidade. E isso faz com que o museu ele seja plástico como instituição. Ou seja, o Man ele tem uma capacidade de se reinventar permanente, né? E isso vai possibilitar que o museu continue atento às transformações da cultura. E acho que uma coisa que veio na minha cabeça, assim, além disso, você é um curador, quer dizer, o curador tem esse papel importante. O Man tem fundou a escola para curadores, até por essa possibilidade de você conseguir encaixar as peças em exposições diferentes. Então, eu queria que você contasse para mim como é que é a sua experiência como curador aqui do Man. Para mim, ser curador do Man tem sido um enorme privilégio por poder experimentar situações absolutamente imprevisíveis que a instituição se abriu a abrigar e, com isso, conseguiu rever uma série de dispositivos dentro do próprio museu. Então, tem sido uma instituição que tem me permitido ousar de uma maneira que eu acho única. Por exemplo, construir uma cozinha, as pessoas cozinharem dentro do museu, ter a residência de uma companhia de dança, as pessoas começarem a dançar as obras, se expandir para o jardim, fazer um festival, plantar uma horta, quer dizer, situações em que a exposição ela é uma ocasião de transformação, portanto, assumir riscos os mais extremos possíveis. É isso que o Man tem me propiciado como curador.